À medida que eu vou revelando, né, essa pessoa sórdida do cafetão, ele vai desobrigando as prostitutas dele. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Ele vai desobrigando elas. Via de regra, toda prostituta se casa com os homens numa intenção criminosa do cafetão futura. Ele já coloca ela na situação, na família, no relacionamento, já intencionando um crime. Pode ser com o próprio homem, normalmente é que ela vai se casar, ou parentes, ou a família. Tem um crime, tem um golpe, tem uma estratégia, tem uma conspiração. E ele já coloca a prostituta na situação já para respaldar ele. E enfraquecer a pessoa que ele vai cometer crime, ele gosta de enfraquecer. Então, se é um cara forte financeiramente, é um cara forte profissionalmente, conhecido, como que ele vai enfraquecer? No relacionamento afetivo, já não vai ser tão forte. Ele vai começar a enfraquecer nas pessoas que ele vai infiltrando na vida desse homem. Normalmente homem, certo? As mulheres ele afasta dos homens e empurra a prostituta dele para já respaldar os crimes que ele pretende. O cafetão é assim, a mente dele é assim. Ele idealiza um crime. Primeiro ele cobiça algo em alguém. Se tratando dos homens, são os bens dos homens, né? Os bens patrimoniais, financeiros, nome, legado, são coisas que atraem a atenção do cafetão. Então, o homem atraiu o cafetão de alguma forma. Então, o cafetão já intenciona o quê? Se for os bens, é roubar. Se for posição social, vai ficar com o legado do homem, a fim de favorecer o grupo da cafetinagem, entendeu? De qualquer forma, quando ele infiltra a prostituta junto ao homem, ele vai começar a fazer um cerco ao redor do homem. Impedir relacionamentos de amizade, extraconjugais e profissionais. Ou seja, você é um homem rico, bem-sucedido, né? Você pode ter certeza que fora dos teus parentes, todo mundo que trabalha para você é comparsa do cafetão. Significa, na prática, essa continha, qual é o resultado dessa conta? Se ele matar você, fraudar você, os testemunhos serão dados pelos comparsas dele. Realmente ele não estava bem psicologicamente, ele não estava... A gente viu ele tão feliz na Globo, no jornalismo. Não, mas ele não estava legal não, ele não queria que ninguém soubesse. Já tem tudo a seu respeito para respaldar qualquer fala mentirosa. O cafetão vai te matar. E as prostitutas já estão todas na tua família para enganar teus parentes e publicar mentiras a seu respeito. É incrível. A maioria das notícias que tem no jornalismo hoje são fabricadas pelos cafetões. Por incrível que pareça, o cara é doente, mas ele tem um controle da nossa sociedade que é absurdo. Como ele é cafetão, a mente dele só visa mesmo relacionamentos homem e mulher, homossexuais também, mas a maioria são homens e mulheres, certo? Então, aí que eu tive problema com ele, porque também é do meu interesse. O interesse dele é a vida sentimental alheia, o meu interesse é a minha vida sentimental. Sempre foi um grande interesse meu e continua sendo. Eu sou a pessoa mais interessada na minha vida sentimental. E foi aí que eu bati de frente com ele. Foi aí que eu vi quem ele era. Na sociedade ninguém tá vendo. Porque também é de meu interesse. Mas não gosto de armação na vida sentimental. Eu gosto das coisas naturais. Eu encontrei ele, gostei dele, falei com ele, certo? Ele gostou de mim, a gente vai tratar o relacionamento, mas eu não gosto de armação,
de cafetão, de que não gosta de cafetinagem. Não gosta, nas cidades pequenas, interior, isso é chamado de alcoviteiro. E sempre alcoviteiro foi mal visto, sabe? As famílias tradicionais, isso, alcoviteira, gosta de ficar botando gente na vida dos outros. Eu, hein? Como a gente não, nós da família tradicional somos muito decididos e a gente resolve as situações, entendeu? Afetiva, principalmente, isso aí é da nossa conta. Nós temos os dispositivos afetivos, sexuais, podemos detectar a pessoa certa, sem problema algum, se não fosse a armação desse crápula. E aí foi quando eu bati de frente com ele, porque também é de muito interesse meu a minha vida sentimental. Só que esse malandro se preocupa com a vida sentimental alheia. Ele conspira contra a sociedade. Quando eu vi o esquema dele e vi tudo que eu precisava ver, e a impossibilidade, lógico, agora eu estou falando, homem tem arma na cintura, pistola, fuzil, é advogado, é juiz, é jornalista, lógico, vai pisar firme e vai ver qual é essa situação e vai detectar uma pessoa tradicional com mais facilidade. O cafetão vai recuar, ele vai recuar. O cafetão é um marginal, então ele está sempre pronto a quê? A se render. Ele é marginal, ele é criminoso. Por que essas histórias de superação? Agora tem um monte de história de superação, tudo falsa, é tudo prostituta, com história de superação falsa, fabricada. Mas por que as pessoas tradicionais têm as histórias lindas de superação? Porque a gente não se rende, não estamos cometendo crime, não tem rendição. Não existe rendição, entendeu? Mas o explorador sexual é um ser que está sempre disposto a quê? A se render. É o psicológico dele, milenar. Ele está sempre... Então, o que acontece é que ele vai tirar a mão suja e imunda dele de cima da vida sentimental do povo brasileiro. Ele vai ter que tirar, porque ele está sempre disposto a se render e a recuar, e a fugir. Essa é a realidade psíquica dele. Então, quando o Estado vem, ele se rende, levanta as mãos, se rende e desiste de tudo que ele fez. Lembra que eu falei no início do vídeo? Ele vai desobrigar as prostitutas. Fala, esquece o envenenamento do seu marido, fica no casamento até quanto dá. Vai desobrigar as prostitutas até de permanecer no casamento. Porque existem inúmeras estratégias para mantê-la casada. Quando o homem está a fim de se separar, existem várias conspirações que prolongam o máximo o casamento. Se o homem quiser muito se separar, eles matam o homem e ela fica viúva, rápido. O homem senta, que ela já está vendo, ela comunica, olha, quer se separar. Aí ele vai fazer pesquisa, o cafetão, para ver se ele já está interessado por alguma mulher. São os amigos, fingindo amigo. Tá gostando de alguém, cara? Conta pra mim. Tô sentindo que você já não gosta mais da tua esposa. Tá de olho em outra moça, não tá? Tá gostando de outra menina, não tá? Você tá querendo largar a tua esposa? Eu conheço você, mais de 30 anos de amizade. 50 anos, 40 anos, 20 anos, 15 anos, 10 anos de amizade. Sei quem você é. Conta pra mim. De quem que você tá gostando? Entendeu? Isso é tudo café. Não tem amizade. Por isso eu prevaleci. Eu não tenho esse tipo de amigo para esse tipo de conversa. Conta pra mim o que você tá pensando. Conta pra mim o que você tá pensando. O que tá dentro do seu coração, da sua alma. Conta, amigo. Conta. Nós temos amizade de 35 anos, 25 anos, 15 anos, 10 anos. Conta o que está dentro do seu ser. Eu quero saber. Um círculo muito grande de amizade, né, que os homens têm, difícil detectar. Esse tipo de amigo é difícil, é que não é amigo, né? A maioria dos homens tem gente assim ao lado deles.
A maioria dos homens tem esse tipo de amigo, que não é amigo. Conta pra mim, você sabe que eu gosto de você pra caramba. Aí ele conta, tô gostando de uma menina assim, gosto muito dela, quero ficar com ela. Quem é ela? É uma garota que eu vi, mas ainda não falei nada com ela. Vou falar, se ainda não falou, vai falar. Entendeu? São esses amigos existem. São amigos de polícia, delegado, juiz, promotor, desembargador. Esses são difíceis de serem detectados. E aí, o que acontece? Ele prioriza a vida sentimental para depois ele agarinhar as vantagens, os lucros dele aí na sociedade, os crimes dele, a impunidade, tudo baseada na vida sentimental. Por isso que a vida sentimental do povo brasileiro começou o quê? A fracassar. Nós somos famílias de casamentos da vida toda. Dificilmente não tinha separação. Ninguém separava, né? E os casamentos começaram a fracassar por causa do cafetão. Ele conspira. E ele tem um domínio de todos os relacionamentos. Todos. Até os extraconjugais. A prostituta já está declarada que é dele. Mas a amante, então o juiz está casado com uma comparsa do cafetão, ela é comparsa do cafetão. E a tua amante, e o juiz tem uma amante, que é amiga da tua esposa. E as duas são comparsas do cafetão, do mesmo cafetão. Ele faz um trabalho, ele vai matando as mulheres, sai matando, caluniando, defamando, impedindo de alcançar posições, denegrindo. Por isso que você não se interessa, porque você fica sabendo a notícia dela pela boca dos comparsas do cafetão. Você nem se interessa. Isso se você souber da existência dela, né? Que é muito difícil. Ele fabrica, né, prostituta. Então, ele detectou a mulher certa para você, ele vai fazer 2.000 prostitutas. 2.000. Ele fabrica. Em 10 anos, ele tem com uma aparência de 18 anos, 10 anos de idade. Porque prostituta aí de 10 anos de idade andando no nosso meio. 10 anos. Com aparência de 18 anos. Treinada no sexo, já amadurecida desde os 3 anos. Sexualmente. Já uma mulher. Desde os 3 anos de idade. Ele está ali, ó, ensinando ela. Então, a atividade sexual traz uma maturidade. Não é uma maturidade, é uma vivência diferente, que soa maturidade. Entende? E aí essas meninas tudo 10, 8 anos de idade, que ele põe na rua. Por isso que você não detecta a pessoa certa, porque a roupa que a gente coloca, ela coloca igual. O cabelo que a gente tem, ela coloca, pintei igual. Você não vai detectar. É impossível. E ele coloca tudo no mesmo local. Por isso que você vê muita prostituta parecida uma com a outra, numa localidade, tem uma mulher só, tradicional. Uma. Só uma. Nós sempre somos uma única mulher. E ele dissemina em mais de 1.000, 2.000, depende do potencial da mulher. Quanto mais extraordinária for a mulher, mais sósias, mais prostitutas fabricadas com a aparência dela. Mas é a mulher tradicional que você tem que encontrar. Agora, nesse universo de mais de 1.000 prostitutas. E quando você encontrar ela, já está toda caluniada. Dificilmente não. Pode ser que não. Mas normalmente vai ter uma prostituta, um cafetão para falar horrores dela. Já tiveram relacionamento com ela. Já botou ela em situação, acusação falsa, ela teve que se defender, conseguiu provar. Esse quadro que você vai ver. É esse quadro. Vai encontrar, sabe? Dificilmente você vai encontrar a moça certinha. Ela é certinha,
mais tumultuada a vida pelos cafetões. Aí você vai ter que ter um olho clínico para poder detectar isso. Ela é uma moça decente, ela é uma moça honrada, caluniada por cafetões e prostitutas. Você vai ter que ter um olho clínico. A partir de mim, dessa situação que eu vivi, você vai conseguir detectar isso com facilidade. Com facilidade. E o que um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala. E são muitos. Aí você vai ver a estrutura. Por isso que você não encontra. Em 8 anos ele fabrica e bota na rua. Tudo com documentação falsa com 18 anos de idade. Ele hoje já está fazendo inúmeras certidões de nascimento dos comparsas dele. Hoje. Como se ela tivesse nascido, ainda nem nasceu. Ele já fabricou as certidões. Ele já fabrica antes as certidões de nascimento. Depois é só na mão dela. Já tem os comparsas, que são os cafetões da prostituta. Ela já tá... Você vê uma prostituta na rua, ele já sabe que ela vai ser... Já fez todos os testes, ela vai ser parideira dele. E mesmo que ela não gere, ela vai ter os filhos dele, do cafetão. Ela já tem algumas 5 ou 6 certidões de nascimento. Já com ela, já com o nome dela, com tudo, maternidade, tudo. Maternidade, tudo. Ele dá para a prostituta, agora está com 18, ele já tá dando certidões de nascimento já com o nome dela, com tudo. Porque se a menina nascer, ele fabricar agora, com 8 anos, ela vai ter que ter 18. Com 10 anos, ela vai ter que ter 17 a 18 anos. Que ele ganha aí no mercado de prostituição, ele ganha 10 anos. 10 anos. Que ele vai esperar a prostituta ter 18 anos para ele poder vender ela. Não dá, né? São quase 20 anos esperando. Não. Ele, em 10 anos, ele já fabrica e já põe no mercado de prostituição. Com aparência de 20, de 18 anos. Que ele tá com o hormônio do crescimento, hormônio feminino e tudo, aumenta as formas rápido. Então, com 10 anos, ele já tem prostituta de 18. Então, ele já ganhou aí 8 anos. 8 anos de lucro. É um esquema terrível. Todo concentrado. Então, ele separa os casais, né? Separa homens tradicionais de mulheres tradicionais. Por isso que os casamentos não deram mais certo. Você vai ficar com as sósias, né? Achando que está com aquela moça que provavelmente você viu ela. Você viu. Viu e detectou. Imediatamente a isso, ele começa a mandar as sósias para você. Porque você deve ter comentado com alguém que viu ela. Entende? E aí seus amigos já acionam o cafetão e falam, ele encontrou ela. Encontrou? Certo. Aí ele já começa a fazer a trama. Ou para matar ela, sequestrar, ou casar com um comparsa para matar, e o homem vai ficar iludido a vida toda com as sósias. As sósias. Por isso que os casais... Então é um sórdido, né? Uma pessoa, um escroquer mesmo, uma pessoa de baixíssimo nível, o explorador sexual, que se concentrou todo o seu desempenho na sociedade através dos roubos que faz contra homens e mulheres da sociedade, né? Tudo ele consegue nos roubando, nas oportunidades, que começam na vida afetiva, né? O homem já vem trilhando, encontra a gente, dá prosseguimento junto com a mulher, né? Mas eu sou persistente, eu não desisti da vida sentimental, comecei a lutar contra ele, rejeitando as pessoas que ele mandava para mim, as comparsinhas dele. E aí que eu vi o esquema todinho, vi todo o esquema, ele existe mesmo. E ele é difícil de ser detectado, mas ele existe. Mas como eu disse no início do vídeo, o cafetão ele tem essa realidade psíquica, essa mecânica dele, que ele é de fácil rendição, né? De fácil rendição.
Ele se rende logo, já liga para as prostitutas, já pede para desistir e fala, ó, se quiser separar de você, você está liberada para separar dele. Vou arrumar outra situação para você, entendeu? Aí eles não vão fazer nada, aí é quando os homens vão conseguir se separar sem morrer, né? Sem acontecer nada. A maioria vai conseguir se separar por causa disso, porque ele já deu, ele é de fácil rendição e de recuo. Fácil, quando ele vê o burburinho, e de fácil retomada também do esquema. Rapidinho ele localiza os comparsas e a estrutura ele já tem toda, então é só botar para funcionar. Entendeu? Ele é de fácil rendição, fácil recuo, mas porque ele também é de fácil retomada. Quando ele sentir que a sociedade está distraída, ele retoma o esquema dele. E retoma sempre do zero. Sempre do zero.